Olá, queridos, muito boa tarde. Como você está? Você que acompanha aqui o nosso canal toda segunda-feira, estamos aqui tratando um tema e hoje não será diferente. Hoje nós vamos falar sobre duas informações, né? Duas áreas importantes na nossa vida que, na verdade, nos ajudam a enfrentar momentos difíceis. Nós sabemos que o nosso emocional, né, ele é abalado e é fortalecido também no meio da crise, no meio da dificuldade. Então, você que acompanha esse canal, você vê que esse canal é direcionado exatamente para falar sobre questões emocionais e falar sobre as questões da palavra de Deus que nos auxiliam no desenvolvimento emocional. E eu estou aqui para aprender com você, tá? Junto com você. Se você ainda não está inscrito, é só apertar aí o sininho, inscrever-se, clicar. Faça parte do canal toda segunda-feira. Tire 10 minutos, 9 minutos, geralmente, que é o tempo de reflexão. Medite um pouco, né, sobre o seu emocional, sobre a sua vida. E eu acredito, né, que você será abençoado como eu sou abençoada também. Hoje nós vamos falar sobre resiliência e fé. Nós vamos entender que essas duas elas andam lado a lado, que ela, né, a resiliência e a fé, né, são aí bases também para a nossa caminhada, para o nosso desenvolvimento. E vamos entender que sem elas, o nosso emocional ele é bem mais abalado quando nós não temos, né, essas bases. Patrícia, o que é resiliência, tá? Você é resiliente? Você já pensou sobre isso? Patrícia, como é que eu sei se eu sou resiliente ou não? Eu vou pedir para você pensar numa situação difícil que você passou. Como é que você se comportou meio a essa dificuldade? Você persistiu, você continuou, você está aí de pé, então você é resiliente. A palavra resiliência indica isso. É você permanecer firme em meio à pressão, em meio à dificuldade, em meio ao caos. A pessoa que é resiliente, ela consegue permanecer. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa resiliente, ela não sinta dor. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa resiliente não é uma pessoa frágil, que não vai sentir a dificuldade, o sofrimento, não. Eu estou dizendo que a pessoa resiliente, ela consegue permanecer mesmo em meio ao caos. Patrícia, então você está dizendo que o resiliente, ele permanece? Sim. Patrícia, você está dizendo que aquele que é resiliente, ele pode até balançar, mas ele não cai? Sim. Você está dizendo, Patrícia, que o resiliente é aquele que permanece firme mesmo em meio à dor? Sim. O resiliente, ele é esse. Em meio ao caos, em meio à desestrutura, em meio ao abalo, ele consegue florescer e ele consegue se desenvolver. Eu vou te mostrar aqui um desenho, tá? Aqui no quadro, que vai refletir bem o que é ser resiliente, tá bom? E eu e você, nós precisamos desenvolver a resiliência em nós. Patrícia, eu não sou resiliente. Geralmente, quando eu passo uma dificuldade, quando tenho uma luta, eu não consigo continuar. Geralmente eu paraliso, geralmente eu deixo tudo para trás, né? Eu não consigo. O que eu faço? Eu vou te explicar, porque está relacionada à segunda palavra que eu te falei, tá bom? Vamos supor que aqui sou eu e você, tá? É um desenho simples, tá? De uma pessoa, tá bom? Todos nós, na vida, nós precisamos de uma base, tá? Nós precisamos de uma base. E essa base, ela é representada pelo chão, tá bom? Pelo chão, tá? É uma base, é o que nos sustenta. E nós precisamos também de um equilíbrio. Eu e você, nós precisamos de base e precisamos de equilíbrio.
Claro que tudo que nos dá base, né? Nós temos uma corrente de bases, né? Formada pela nossa família, por quem a gente ama, mas existe uma base que se eu e você nós não tivermos, nós não vamos conseguir permanecer. É exatamente essa base que me ajuda e que te ajuda a ser resiliente. Eu vou pedir a você para abrir a palavra de Deus, livro de Mateus 17:20. Jesus diz assim, na cura de um lunático, diz assim, ó: e disse-lhe Jesus: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Patrícia, por que você leu essa passagem? Porque Jesus está falando de fé. E fé, querido, é a base que eu e você precisamos ter para poder lidar com qualquer situação na nossa vida. Se nós não tivermos fé, dificilmente nós vamos conseguir ficar de pé. E se você não tiver fé, você não vai conseguir ser resiliente, tá? Patrícia, qual é a relação entre a resiliência e a fé, tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo simples, porque o Jesus, né, ele usava parábolas e as parábolas dele eram simples. Era para entendimento de quem precisava ouvir. Vamos supor que você chegou no seu trabalho, tá? E o seu chefe te chamou até a sala dele. E você já trabalhava ali há muitos anos, já tinha certa estabilidade, né? A sua vida toda controlada ali com aquele salário, o que entra, o que sai, você tinha planos, projetos, com as suas férias, com tudo. E você chega na sala do seu chefe, você tem a seguinte notícia: nós vamos precisar te dispensar, você será desligado, tá? Quando você recebe uma notícia dessa, você tem um problema. Eu sempre digo assim, as questões emocionais, elas são quase matemáticas, né? Você tem um problema, tá bom? Eu vou colocar aqui esse problema no meio da resiliência e da fé. Patrícia, como é que eu vou conseguir lidar com esse problema, tá? Como é que eu vou conseguir superar esse problema? Você vai conseguir superar esse problema? Primeiramente, você vai precisar ter fé. Essa notícia, ela vai te desestruturar. É uma área da nossa vida importante, temos família, temos sonhos, projetos, precisamos do nosso salário, mas espera aí. Nós precisamos entender algo, que em meio a essa dificuldade do desemprego, você precisa continuar. E para você continuar, você precisa entender que dias melhores virão. Então você só vai conseguir entender que você precisa continuar se você olhar para a fé e dizer assim, não, pode ser um momento difícil, mas eu vou conseguir superar isso e dias melhores virão. E aí a fé, ela nutre essa resiliência e você se torna resiliente. Você olha a situação e você diz assim, olha, mexeu com a minha estrutura, mexeu com o meu emocional, vai mexer com bases da minha vida, mas eu creio que Deus tem o melhor para mim. Quando você diz, eu creio que Deus tem o melhor para mim, você está dizendo assim, eu tenho fé que Deus está no controle. Se você diz que você tem fé que Deus está no controle, você está dizendo que você vai permanecer em meio a essa dificuldade. Se você permanece em meio à dificuldade, você está sendo resiliente. Por isso que resiliência e fé estão tão próximos. Geralmente, a pessoa que é resiliente, ela tem fé como base. É aquela pessoa que não está olhando o momento, mas ela está olhando o futuro. E para olhar o futuro, um bom futuro, você precisa ter fé. A fé,
pode ser do tamanho do grão de mostarda, como diz o Senhor Jesus, que nós conseguimos mover montanhas, que nada nos será impossível. Então, mesmo que seja de ordem emocional, que aqui nós tratamos, passamos por situações difíceis, eu passo, você passa, todos nós vamos passar, mas nós precisamos ser resilientes, nós precisamos ter fé. E nós vimos hoje nessa meditação que a fé é a base e a resiliência é aquilo que nos dá, né? A fé é a base, nos dá equilíbrio, e a resiliência é aquilo, né, que tem que nos amparar também para podermos continuar, tá bom? Nós vamos começar na segunda-feira, na primeira segunda-feira de junho, tá? Uma série de mensagens sobre alma abatida. Por que está abatida, ó minha alma? É a série que vai começar aqui no YouTube. Então, se você já segue o canal, fica aí que serão 4 vídeos com 4 temas, falando sobre questões que abatem a nossa alma e dizendo por que está abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim. É o nome da série que vai começar. Então, você continue aí, que todos nós seremos abençoados para a glória de Deus. Até mais!